Olá, querido! Olá, querida! Boa noite! Sejam todos muito bem-vindos a mais um capítulo especialíssimo do Podcast. Eu queria agradecer a todos vocês que já estão conosco aí conectados. Vai compartilhando esse link enquanto estamos aqui online todos juntos. E eu queria agradecer mais uma vez também, porque eu sei a galera que fica aqui quase que numa lista de espera, esperando a live entrar. Seja muito bem-vindo. Boa noite a todos os Pod Lovers. Hoje eu estou aqui mais uma vez com meu querido parceiro de bancada e amado muito por nós, nosso querido pastor Abraão, e eu queria que ele já desse boa noite para apresentar os convidados digníssimos desse diálogo. Maravilha, boa noite a todos, que bênção que a gente está aqui junto. Gostei do seu corte de cabelo novo, tá bonito, deu um tratozinho na barba também, não foi? Ouvi até, nossa, teve um irmãozinho falando que era para falar povo da técnica, dá uma segurada na iluminação que tá brilhando muito aqui. Ô Júnior, me ajuda, cara! Muito bem, gente, que bom, sejam muito bem-vindos, nós estamos juntos mais uma vez, nesse momento tão feliz, de bate-papo, de conversa ao redor da mesa, e hoje com dois convidados para lá de especiais, o Richard e Johanna, né? O Richard de Oliveira e Johanna Oliveira. Ele hoje diretor do Palavra da Vida de Belém, no Pará, né? Responsável por todo o desenvolvimento de um ministério que tem impactado a vida de muitas pessoas, ao lado de sua companheira, numa experiência riquíssima como obreiros, como missionários, como pastores. Sejam muito bem-vindos. É bom vocês estarem conosco hoje. Muito obrigado, pastor. Prazer é nosso. Prazer estar com vocês. É uma alegria. E dois filhos. Sim, temos a Ruth com 23 anos e o Natan com 21. Que bom. Ainda moram com vocês? Não, estão estudando fora. Uhum. Então, já deixaram o ninho. O ninho ficou vazio. Ficou muito vazio? Ficou felizmente vazio. Eu também digo isso. Explica essa história direito, senão o pessoal vai ficar confuso, né? Não, os nossos filhos são uma alegria, um presente do Senhor, mas é bom vê-los desenvolver e seguir ao Senhor fora de casa também. Então, é muito feliz esse processo de vê-los ganhar asas, voar e serem bênção em outras partes para onde Deus tem levado eles. Eles não apressaram voar e nós não empurramos. Exato, mas foram no tempo certo. Foram no tempo certo. Exato. Deus abriu portas para estudar em faculdade, no outro país. Eles fazem o quê? A Ruth está entrando no 3º ano de administração. E o Natan está começando agora de TI, né? E na mesma universidade, chamada Liberty University, em Virgínia, Estados Unidos. Que maravilha, muito bom. E vocês voltaram a viver essa vida de quase que casal solteiro, como dizem por aí? Isso é muito bom. Vamos comer que hora, né? Come pipoca, né? No jantar. Não precisa preparar nada para ninguém. Não, é muito interessante. A rotina fica um pouco diferente, né? E o nosso filho falou, quando a gente comentou que vinha pra cá, vamos pra lua de mel 2.0. É quase isso, comemorando os 25 anos. Sem dúvida. Que bom. Sim. Só para esclarecer, né? Richard foi pastor, iniciou seu ministério como pastor na Igreja Evangélica Congregacional em Atibaia, né? Foi pastor lá há alguns anos. Sim. Né? De lá você foi para a Hungria, se eu não me engano. Não. Eu, de 7 anos lá, aí em 2005, nós nos tornamos missionários com a Palavra da Vida e fomos para o norte do Brasil, para Belém, onde estou agora. Sim. Ficamos lá de 2005 até 2019. Aí que fomos para a Hungria em 2020, no meio da pandemia. Uau, chegamos na segunda incrível. onda lá na Hungria. E depois ficamos lá até agora, recentemente. E voltamos a Belém agora. E lá na Hungria fizeram o quê? Vocês lideraram a Palavra da Vida lá da Hungria? Na Hungria, eles têm um instituto bíblico. Além de acampamentos, ministério com igrejas. E eles me convidaram para liderar o instituto. Entendi. Que era uma função que eu já exercia lá em Benevides como diretor do Instituto Missionário Palavra da Vida. Né? Sim. Eu dirigi por 12 anos lá. E nós trabalhamos também com professores. E é aí que fomos para a Hungria para ajudar o ministério com o Instituto Bíblico lá. E a Hungria fala inglês, né?
Não, a Hungria fala húngaro. Húngaro é a língua principal. Não Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok é oi. Oi para todos. Oi para todos. Sziasztok. Szia falou para um, Sziasztok para mais todos. De um. Nós temos uma membro da nossa igreja que está estudando lá nesse momento agora. No Instituto Bíblico? Isso. Olha, então ela está no primeiro ano ou pro segundo ano? Acho que está no segundo agora. E tem a irmã dela. Os dois têm um sobrenome assim bem chique, Fujihara. Eles são japoneses. E aí tá indo pra lá também agora. Então, se Deus quiser, vamos conhecê-las, porque vamos lá dar aula em fevereiro do ano que vem. Pronto. Legal. Vai ter. De 2025. Agora, Johanna fez missiologia, quer dizer, fez ciência da computação e fez missiologia também, não é? Fiz o Palavra da Vida em Atibaia, né? O bacharel lá. E depois Deus deu essa oportunidade de fazer missiologia. E nós encaramos pela graça dele. Nesse tempo que vocês ficaram na Hungria, os filhos estavam juntos com vocês? Sim. Eles foram conosco. Foi um projeto de família. Bom, e se adaptaram bem? Não teve dificuldade? Melhor do que o pai. Olha, foi sensacional. Eles tiveram um processo de adaptação extremamente surpreendente. Foi uma pura graça de Deus. O Natan teve, assim, facilidade com o idioma, né? Então, para ele foi muito joia. Embora chegamos na segunda onda da pandemia, e aí o Natan estudava em casa, né? Online. Mas o bom é que morávamos em frente à escola, então ele tinha muita interação. Em frente ao Palavra da Vida. Sim, perfeito. O Instituto Bíblico. Então ele tinha muita interação com os alunos. E a nossa filha Ruth, ela fez 2 anos de instituto. Então ela era aluna do instituto. Perfeito. Depois que o Natan terminou o ensino médio, online, aí que ele ingressou no instituto. Então os filhos estavam juntos, servindo, e ao mesmo tempo aproveitaram para estudar no instituto. Qual é a realidade do evangelho na Hungria hoje? A Hungria tem 1024 anos de existência. É um país muito antigo. Muito antigo. E o primeiro rei, Stefan, ele colocou o cristianismo como a religião oficial. Então, o cristianismo está presente na cultura húngara. Igrejas católicas, eles comemoram, celebram o país, sempre tem cruz, sempre tem referência ao cristianismo. Na bandeira da Hungria, e o símbolo principal da Hungria tem uma cruz. Né? Ok. Mas também uma questão bem interessante, a reforma aconteceu muito cedo na Hungria, inclusive aqueles que tiveram a chance, na Suíça tem aquele paredão que é em homenagem aos reformadores. A Hungria é um dos poucos países mencionados lá, porque a Hungria chegou muito rápido, quer dizer, a reforma chegou bem rápido na Hungria. Perfeito. Então, a Igreja Reformada é um bastião de força lá dentro também, né? Infelizmente, você tem, infelizmente, eu digo, um setor um pouco mais liberal dos reformados na Hungria e um outro setor um pouco mais conservador. Como também a Igreja Católica. Tem os dois setores na Igreja Católica. Em todos os lugares, né? Por todos os lados. Mas quando você pensa realmente em seguidores de Jesus, vamos chamar de evangélicos, embora seja um termo difícil, né? Depende do contexto, mas pensando em evangélicos no sentido de que creem nas Escrituras, creem em Jesus. São seguidores de Cristo. Exatamente. Né? Aí a população, talvez em torno de 2% da população de 10 milhões de habitantes. Uau. Então é pequena. Então você tem muitos... Nominalmente são muitos, né? Você tem uma maior porcentagem dizendo-se católicos, mas bem nominal, embora tenha uma presença pequena na igreja católica. E você tem os protestantes, mas desses, quantos realmente seguem o evangelho? A estimativa aí é em torno de 2%, alguma coisa assim. Então é pequeno. Bom, vocês vieram aqui para Salvador para nos prestigiar, para que a gente pudesse ser abençoado, né? Com a palavra na escola de pais, que é algo que a gente preza muito aqui. Essa questão da relação pais e filhos, esse desafio de se criar filhos numa geração tão conturbada do ponto de vista de fundamentação, de moral, como nós estamos vivendo os nossos dias, não é? E vocês são pais que já cumpriram boa parte dessa tarefa tão importante, tão primordial. Fala um pouco pra gente desse desafio de criar filhos. O pessoal diz que filhos é melhor não tê-los, mas se tê-los, como sabê-los. Né? O que é criar um filho?
Vou deixar minha esposa começar aí. Uau! Pastor, é uma coisa que eu só posso dizer, é preciso muita graça de Deus. Porque é todo o potencial para fazer e estragar, fazer tudo errado, tá aqui presente. Nós temos, exato. E se alguma coisa sai certo, eu só posso acreditar quem tem tudo certo, que é o Senhor. Sim, então, é muita graça dele. E a gente, eu acho que erra mais do que acerta, tentando acertar. Perfeito. Mas é um privilégio também, é uma alegria. Foi para mim, para nós, uma alegria muito grande receber esses presentes do Senhor e poder ser mordomos deles, né? Assim, crendo que o que quer que a gente fez foi por causa da graça dele e foi para ele, né? Então, essa foi um pouco da mente que guiou a gente no nosso dia a dia, na nossa relação com os nossos filhos. A ideia de que eles não são nossos, estão emprestados, né? E que a gente depende dele para fazer qualquer coisa que vai ser útil na vida deles para atraí-los para ele. Perfeito, perfeito. Eu tive uma experiência familiar dos meus pais difícil, né? Os meus pais se separaram, eu já tinha uns 6 anos de idade, e meu pai saiu de casa realmente, né? E sou eu e 2 irmãs, eu sou o mais velho, 3 filhos. Eles não conheciam o Senhor, não tinham nenhuma experiência nesse sentido. E aí, com 8 anos, eu fui morar com meu pai. Então, ficaram as minhas 2 irmãs com minha mãe e eu fui com meu pai. Então, já teve um rompimento ali. Eu nunca mais morei com a minha mãe. E aí, quando eu tinha uns 11 anos, a minha mãe entrou na justiça para tentar obter minha guarda. Perdeu, meu pai ganhou a guarda. E fiquei até os 16 anos com meu pai. E eu saí da casa do meu pai também. Aos 16, porque havia muitos conflitos com ele e com madrasta, e não conhecia o Senhor. Foi a maneira de Deus me atrair para Ele mesmo. E aí eu cheguei à igreja, a mesma igreja que eu já tinha ido quando era criança, aos 10 anos. Agora estou com 16, voltei à igreja e comecei a ler a Bíblia e aos cultos, e lutando por uns 6 meses entre seguir Jesus ou não. O Senhor Jesus conquistou meu coração, como não se render a Ele. E eu tinha 17 anos. Então, quando eu cheguei no convívio da igreja, esse era um sonho que eu alimentava. Puxa, será que um dia eu vou ter uma família? Né? Porque quem vem de situações assim, às vezes, perde um pouco a esperança. Né? Eu não me lembro, por exemplo, queridos, de ter meu pai e minha mãe à mesa junto com eles. Né? Eu não tenho uma memória assim. Mas Deus faz isso. Então, para mim, era um sonho já que eu alimentava. Conheci Johanna. Graças a Deus, ela disse sim para mim, né? O que foi um grande milagre. Foi. Pastor Abraão, foi meu amigo, né? Operação miraculosa. Isso mesmo, querido. E aí, eu tive que aprender muito, né? Porque eu não tenho referência, né? Eu não tive assim, não, vou fazer que nem meu pai. Não, pelo contrário, se eu fizer como ele, vou fazer que nem minha mãe. Também não né? deu. Então, assim, aí que o Evangelho faz, o Senhor Jesus faz esse milagre, né? Fui aprendendo muito na escola onde estudei, como era uma escola residencial, eu poderia observar as famílias, eu poderia observar os professores, suas famílias. Isso já era um ensino para mim. A minha igreja também, eu aprendi muito com os líderes da igreja. Mas quando nos casamos e vamos ter filho, a gente fez curso. Né? Então, vamos fazer um curso sobre a maneira de Deus de criar filhos, por exemplo. Pegamos um livro que, para mim, é um dos melhores livros até hoje no mercado no Brasil, que é Pastoreando o Coração da Criança. Sim. Isso, exatamente. Então, a gente leu esse livro ainda a Johanna grávida. Né? Porque vamos tentar aprender e começar logo cedo, o máximo possível certos. Né? E, para mim, é um constante aprendizado, né? E agora eu estou na outra fase, nós, né? Como
Se preparando para ser avô. Não, e antes disso, né? Mas como ser pais de filhos jovens adultos, exato, né? Exato. É uma outra... Então, assim, cada fase desafio. Traz o seu desafio e não existe assim, já sei tudo, porque há algo a mais a aprender. Então, agora, como ser pais e filhos solteiros adultos, já fora de casa. Tá, começam a namorar, vão se casar, como ter genro, como ter nora. E quando a gente aprende, mudou de fase. Exatamente. Aí tem, bem assim. Aí tem neto. Tá, como é que você influencia o neto? Você não é pai, mas você quer influenciar. Aí você vê coisa, acho que não faria assim, né? Pega mais leve, mas pai, é assim que você fazia comigo. Exatamente. Né? Então é um constante aprendizado. Então, eu digo isso, não é frase minha, que de fato família é uma grande escola da vida cristã. Né? Casamento, filhos e a convivência familiar, enquanto a gente vive, é um constante aprendizado. Perfeito. Eu sempre acho que é um desafio mesmo. E é um desafio porque nós vivemos numa sociedade que não tem referencial para isso, né? E graças a Deus a gente encontra dentro da igreja pessoas que têm um compromisso com a verdade de Deus. Sim. E que por vezes nos ajudam. Eu lembro que quando nossos filhos eram pequenos, Sim. a gente encontrava casais que falavam coisas pra gente que a gente ia viver, que na época a gente não acreditava. Não, ninguém vai passar por isso. A gente não vai passar. Isso acontece lá, mas não vai acontecer aqui. E dali um tempo você se vê dentro da mesma situação. Né? Então, e às vezes sem acreditar, né? Sempre tem o que aprender, não tem dúvida. Não tem dúvida. Muito bom. Então hoje vocês não têm genros ainda, né? A nossa filha está namorando já há 2 anos, um rapaz. E graças a Deus o rapaz é muito joia, tivemos a chance de conhecê-lo bem. Ele foi nossos alunos, né? Então é bom. Eles foram, né? Eles foram nossos alunos e ele foi nosso aluno também. E estudou na mesma escola que a Ruth estudou, na Hungria, por 2 anos. Então, graças a Deus tem tido um bom relacionamento. E o Natan está apenas conversando, ainda não oficializou. Está conversando com a menina. Se você tivesse assim, que dizer... Do que vocês se arrependeram? Onde vocês erraram em alguma área? Se pudesse voltar atrás para retomar, o que você retomaria? Qual foi a fase mais desafiadora desse processo de criar filhos? Quer começar? Acho que é melhor você. Eu pego o teu vácuo. O que eu faria diferente? Eu acho que eu cuidaria mais de tempo de qualidade. Embora eu já perguntei, né, não sei quantas vezes para Ruth e Natan, onde que o papai errou? Eu preciso reconhecer algum erro, alguma coisa. Mas pai, para com isso, né? Não, porque a gente, né, fica assim, onde que eu errei, né? Alguma coisa, eu fiz uma coisa que te machucou, não deu a devida atenção, né? Então assim, eu acho que é comum, né? Você entra nos 20 anos, eu fui pai com... Ruth nasceu em 2001, então já tinha quase 28, né? E depois com 30, né? E depois a Hannah pode falar. Mas, então é uma fase que você também está crescendo na sua carreira. Então, no meu caso, ministério, né? Super envolvido com um monte de atividades. Então, um benefício que nós tivemos é morar perto do trabalho. Então, isso facilitou a convivência. Então, meu filho às vezes vinha ao escritório, né? O pai batia na janela, jogar bola, né? A minha filha também chegava. Mas eu acho que talvez isso eu teria um pouco mais de cuidado. Eu teria assim, talvez é hora de não realizar tanto profissionalmente. Para dar mais tempo para dar um pouco mais de atenção. E vai chegar a hora. Porque a gente percebe que a primeira infância é fundamental solidificar a relação emocional, a disciplina, o caráter, a convivência, para colher na adolescência. E muitas vezes a gente pode ser tentado a pensar que as crianças, ok, qualquer coisinha serve, né? Tá ali no tapete com a criança, mas está checando o celular ou qualquer coisa, é só criança. Não, você tem que ter tempo de rolar no tapete, brincar, se melar na lama. E você está construindo algo que vai chegar na adolescência. O que acontece muitas vezes é pais que não se conectam na infância, querem se conectar na adolescência, está tarde. Não consegue. Está um pouquinho tarde. Papai, faz 10 anos que você não fala comigo e agora você quer saber de quem eu estou gostando na escola? Que amigos que eu devo ter? Mas
né? Então, assim, não errei totalmente, mas eu acho que eu teria um pouco mais de cuidado. Perfeito. De dar atenção de qualidade, de fazer coisas memoráveis, de ter lembranças marcantes, porque eu tô falando muito, né? Mas quando eu disse tchau para minha filha, que ela embarcou, entrou no avião para ir para outro país. Eu tô achando que vocês combinaram a história. Eu chorei muito. Então nós dois vamos pegar o lenço aqui, né? Eu falei, cara, acabou. Foi. Eu duvido que a minha filha vai viver conosco, morar, né? Assim, vai passar férias, vai, né? Exato. Né? Cara, foi. Agora você vai falar... E temos, graças a Deus, um relacionamento muito especial com ela, com ele, o Natan também, né? Quando o Natan também embarcou, foi, né? Então, eu fiquei dias... Até eu me surpreendi com a minha emoção. Eu não imaginava que, né? Chegava na porta do quarto, começava a chorar. Eu sei o que é isso. Olhava a cama. Tô nada assim. pronto pra essa minha. Tem um ano e 5 meses. Te prepara, meu amigo, te prepara. Passa muito rápido. Você aproveita bastante. Esses dias ela tá aprendendo a riscar e desenhar. Eu botei um papel na mesa, escrevi que ela tava liberada pra começar a namorar aos 33. Dei a caneta na mão, ela rubricou. Isso, tá certinho. Foi como se houvesse qualquer possibilidade de te obedecer nisso, né? Vou apresentar na justiça. mas, Tolinho. Nossos filhos gostam de vir, né? Passar as férias conosco agora, recentemente, né? Querem estar perto da gente. Mas foram, né? Então, assim, eu acho que vai ser muito difícil os pais que chegam nessa fase e têm muito remorso. Né? Puxa, eu não aproveitei bem, cresceu, não vivenciei as fases, né? Então, esse é o... Respondendo aquela pergunta já de alguns minutos atrás, o que faz diferente? Tomaria bastante cuidado para trabalhar, mas não... Tem a hora certa. Não tão focado, tão afoito, né? Para poder realmente... Não é ficar em casa, mas ficar em casa envolvido com a casa, né? Envolvido com os filhos. E você, Johanna? Agora tem tempo para ela. Bom, tem uma lista enorme, mas eu acho que uma das coisas é a questão de disciplina de escola mesmo, né? De ajudá-los mais... Porque eu sou professora, então aquele velho ditado funcionou, né? Casa de ferreiro, espeto de pau, né? E na hora de, assim, ajudá-los em casa, nas tarefas, nas coisas de escola, eu os liberei demais, eu acho. Tinha que ter sido mais rigorosa. Se perguntar para eles, não sei se vão dizer isso, né? Não, eu acho que eu deveria ter, mas isso aí é uma coisa de menos impacto, talvez. Mas talvez, pensando especificamente na realidade do meu relacionamento de troca com eles, eu diria lidar com o Natan de uma maneira mais próxima, o Natan, meu filho, né? De uma maneira mais próxima em algumas situações, porque isso é eu me avaliando, né? Não é da parte deles me avaliando. Então, talvez eles pudessem dar um melhor input nisso. Mas a Ruth, eu tive que acompanhá-la de perto e muito intensamente durante muito tempo, porque a Ruth nasceu com lábio leporino e fenda palatina. Então, o processo de tratamento requereu de nós duas estarmos juntas, mas distante dos outros dois. Sim. Então, assim, nos meus retornos e nas minhas... estada com o Natan, eu poderia ter retorno de cirurgias, eu poderia ter me envolvido mais com ele, deixado ela talvez um pouco mais de lado, digamos assim, né? Então, talvez, eu diria, equilibrar um pouco mais meu relacionamento com os dois.
tenho uma conexão muito forte com os dois, mas mesmo assim eu acho que talvez eu pudesse ter me envolvido um pouco mais com o Natan em alguns momentos, né? Esse momento é um momento importante, né? Porque é quase uma terapia aqui, né? Você vai analisando. Ao mesmo tempo que se para vocês para mim que tô começando, Exato. Deus me ajuda aqui a colher, pai. Mas é importante que quantas Eu tô pessoas aqui. estão ouvindo isso nesse momento e vão absorvendo. Eu vim de né? camarote, Na viu, prática. Podlovers? Valeu. Mas eu tava pensando em uma coisa relacionada a isso, né? Que vocês estão comentando. Bem, eu acredito que, eu posso dizer dessa maneira, estamos numa mesa aqui com todos obreiros, né? Sim. Obreiros na obra do Senhor. Sim. Servindo ao Senhor. Sim. E vocês, especificamente, como missionários. Eu confesso que não sei exatamente assim onde vocês nasceram, se são do mesmo estado, onde se conheceram, mas nesse processo de criação de filhos, vocês tinham familiares perto ou o campo missionário não possibilitou isso? E se sim, dessa maneira, como é que foi essa dinâmica, né? De às vezes não ter família por perto. Sim. Na primeira fase, Johanna ficou longe da família dela. Da onde que é a Johanna? Eu sou de Recife. De Recife. Ela é de Na Recife. verdade, Cabo de Santo Agostinho, mas só nasci lá. Só fez nascer. Morei em Recife, maior parte. Entendi. Então a Johanna sai da casa dela, vai para São Paulo, vai para Atibaia, para ingressar num seminário, se preparar. E eu sou de Atibaia, eu estou no quintal de casa, mas a Johanna está 2.900 quilômetros de distância, né? Naquela época, em 94. Então, só que a presença que meu pai faleceu muito cedo, então a Johanna nem conheceu o meu pai. Minha mãe é viva, mas minha mãe vivia distante de mim também. Mas eu tive tias e tios uma avó que assim trouxe para nós um certo refúgio, uma certa ajuda, né? Às vezes Bem no comecinho, bem no né? comecinho. Com relação aos filhos também. Mas aí mudamos para o norte do Brasil. Aí a Ruth tinha 3 anos e meio, o Natan 1 ano e meio. E aí é longe de todo mundo todo agora. mundo, né? Então ali é experimentar a comunidade. A rede Os irmãos, irmãs, que o Senhor providencia, né? A família O vovô, naquele vovó, local, né? Exato. Titio, titia, Exato. dali, né? Exato. E Deus providenciou. Foi maravilhoso. O Senhor deu para nós babás, né? Foi interessante que o primeiro ano que chegamos lá, uma prima do Richard foi estudar. Sim. E ela ficou babada Ela dos gostava nossos muito filhos de ficar naquele com as primeiro ano. crianças. Então, assim, alunos nossos, gente da comunidade, gente da igreja, serviu como tios, primos, irmãos. Foi sensacional. Foi uma provisão de Deus poder contar com a igreja. E assim, eu acho que isso é uma coisa bem interessante de ressaltar, porque às vezes hoje a gente vive num mundo tão tenso, de tanta preocupação com a segurança, né? E é certo a gente ter essa preocupação, mas dentro do povo de Deus, a gente tem que, acho que um pouco diminuir essa barreira ou tentar ao máximo minimizá-la e realmente depender uns dos outros, porque eu acho que corpo de Cristo é isso também. A gente desfrutar dessa família de Deus, né? Desse jeito de lidar com uma família estendida que pode ser realmente a nossa família, né? Mesmo que seja dentro da nossa própria realidade. Você que não teve a chance de sair de perto da sua família, mas contar também com a abrangência da família da fé, né? Perfeito. Isso é fantástico e é lindo de ver. É né? lindo demais. É uma coisa muito especial. Precioso. Porque a capacitação... Eu gostaria muito de ter criado meus filhos próximos dos avós. E isso não foi possível por causa da distância, né? Nós assumimos o ministério num estado tão distante. Mas experimentamos essa graça de Deus de encontrar titios, titias, vovôs e vovós que ficaram perto deles e que supriram um pouco dessa carência e dessa necessidade. E às vezes, quando estão próximos da família de sangue, a relação não é tão positiva, não é tão boa, né? Então, mesmo assim, você tem na família de Deus essa extensão do lar que pode fortalecer e trazer um pouco mais de equilíbrio emocional para os filhos. E eu gostaria de acrescentar também que, graças a Deus, não foi um problema com
as nossas famílias estarem distantes para essas famílias, né? A família de Richard e a minha família também puderam usufruir das crianças, também foi provisão de Deus. A gente não precisou viver o tempo todo distante. A gente, em muitas situações, em muitos períodos, pôde voltar, pôde estar perto e eles puderam desfrutar. A minha mãe foi muito presente. Eles são loucos pela minha mãe até hoje. Então, assim, meu pai foi muito presente. Meu pai já é falecido, mas eles sempre se lembram. Meu pai era marceneiro, fez uma casinha da árvore para eles. Então, assim, então, tá assim, na memória deles, né? Então, eu não estou dizendo descartar a família, mesmo se você estiver distante. Mas também abraçar que a nossa família é maior do que só essa família que a gente chama de sangue, né? O sangue do Senhor tem nos unido em família mesmo. Então. Uma palavra que eu queria que, se vocês pudessem dar a nós aqui, a quem está nos escutando, é sobre essa tentação que todos nós enxergamos e percebemos nos outros, talvez em algum momento em nós, não sei, da terceirização do cuidado e da educação dos filhos. Sim. Né? Porque hoje eu estou na função de pai. Sim. Mas por muito tempo estive na função de pastor, sem ser pai biológico, né? Cuidando de pessoas. Sim. E do outro lado de cá, como pastor que cuida a partir da igreja, lidando com esse sentimento. Olha, algumas dessas questões desses adolescentes, dessas pessoas mais novas, esses pecados eu não estou conseguindo enxergar que começam neles. Sim. Começam no que está acontecendo dentro de casa. Certo. E às vezes essa sensação e por vezes também evidências absolutamente claras de que houve uma terceirização. Isso aí eu vou deixar para a igreja fazer. Sim. Ou em outros contextos eu vou deixar para a sociedade, para a escola fazer. E isso acaba gerando muito sofrimento a longo prazo, né? Sim. O que vocês pensam e vocês poderiam, como orientação, dar sobre isso? Sim. Obrigado. É muito claro nas escrituras que, sem dúvida nenhuma, pai e mãe são os primeiros responsáveis. E pegando um pouco a ideia que a Hannah falou, a gente percebe desde Israel antigo que tinha-se um papel da comunidade em contribuir na formação da nova geração. Agora, quando a gente pega o mundo antigo, o mundo bíblico, as comunidades mais agrícolas, né, havia mais essa convivência da família, né? O ambiente patriarcal e matriarcal é saudável, né? Então, eu trabalhava com os animais, na agricultura. Um ensinava o outro no ambiente. Os filhos estão aprendendo a profissão dos seus pais e tudo mais. Na nossa sociedade hoje, com as pressões todas que nós temos, então realmente é algo que os casais, os jovens precisam pensar. Né? Vamos casar? Nos casando, vamos ter filhos? Me parece que, biblicamente, a não ser que seja uma razão biológica, eu acho que é natural, acho que Deus espera que os casais tenham filhos. Eu vou à Gênesis, que fala multiplicai, encher a terra. Acho que há uma expectativa. Agora, quantos filhos, né? Como é isso? Mas eu acredito que precisa entender que se eu tenho filhos, eu tenho responsabilidade. Agora, é um trabalho dos pais, né? Pai e mãe. Né? Se é esse o núcleo familiar. E realmente é uma tarefa de dupla jornada. E aí tem as dificuldades, né? Se a mãe trabalha fora, quanto que o pai trabalha, como que eles vão negociar tempo de qualidade. Vão talvez viver com menos, se podem, às vezes não tem como, os dois têm que realmente trabalhar para sustentar a família. E aí eu acho que esse é o perigo, de não querer pagar o preço desse cuidado, né? De criar os filhos desde pequeno. E claro, como você bem disse, começa em casa, senão a bomba começa a estourar na adolescência, na juventude. E aí se os pais são crentes, eles não podem, de fato, adotar a mentalidade que eu terceirizo para a igreja, para a escola dominical, para cuidar disso, mas posso vê-los como um complemento, como um auxílio na minha responsabilidade de cuidar dos filhos. Mas aquelas pessoas que são sozinhas, normalmente a mulher, né? Que bênção é para ela, que sozinha está cuidando dos filhos ou de um filho,
podendo ter a igreja como suporte nessa tarefa. É verdade. Às vezes não só porque ela é sozinha, a gente vê casos como o marido descrente, isso que é abordar, né? Acaba sendo sozinha nessa influência, nesse caso, né? Então, é porque ter filhos é uma doação, né, gente? É uma doação. O tempo todo. O tempo todo. Se quiser levar a sério, né? Exatamente. Então, essa tentação de terceirização, ela não só é para quem não está no ministério. Porque às vezes também tem essa impressão, né? Como nós estamos no ministério, é fácil dizer, para vocês é fácil, vocês estão no ministério. Tem até a frase, né? Cuida do ministério que Deus cuida da família, né? Mas não é isso. É um erro total. E é muito fácil a gente inverter as prioridades dentro do ministério. É fácil a gente achar que porque a gente está no ministério, automaticamente os filhos vão ser influenciados para o ministério, para Deus. E isso não é automático. Muitos pastores perderam seus filhos, né? Que saíram e não querem saber do evangelho. Então, muitos. Nós precisamos realmente, cada um de nós, assumir a responsabilidade. Mas tem o outro lado também, que eu entendo que essa responsabilidade precisa ser assumida na dependência do Senhor. Porque senão você vai ficar querendo gerenciar minúcias na vida do seu filho e tem que contar com essa parceria de outros influenciando o seu filho. Né? Então, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Isso é importante. Ter essa capacidade de gerenciar a nossa expectativa de que eu invisto no meu filho tudo o que eu posso, mas ao mesmo tempo eu deixo ele ser investido por todos que eu puder, que veja que sejam boas influências de acordo com o crivo do Senhor, né? Sabe, tem um aspecto tão interessante nisso que eu observei. Eu tenho observado alguns pais na ânsia, na preocupação de criar os seus filhos, eles, dentro de um padrão cristão aceitável, de uma moral, de princípios e valores, eles entendem que eles precisam, de uma certa forma, isolar o filho totalmente do mundo. Então, que é nocivo também. Exato. A homeschooling, por exemplo, eu observo assim, é importante. Diante do caos que a gente observa dentro da educação e de tudo que tem se ensinado de forma tão absurda dentro das escolas, é um bom elemento. Por outro lado, se você segura o seu filho só com você, ele não aprende a se relacionar com outras pessoas, a respeitar outras pessoas, nem mesmo outras autoridades. E a ser desafiado. A ser desafiado em outras áreas da sua vida. E a ser desafiado, confrontado. O cristianismo funciona? Como é que funciona? Se você oferece só aquele lugar que é o lugar perfeito para ele, ele não vai se enxergar dentro de um mundo. Né? Então, eu acho que essa vivência no meio do povo de Deus, ela é necessária. As pessoas falam, mas eu vou para a igreja e lá tem problema. Que bom que tem problema dentro da igreja. Que bom que os cristãos brigam entre si, tem conflitos entre si. Que bom que a gente passa por essas situações, porque elas são necessárias para nós. É esse autoconfronto que você mencionou. Família de verdade. Acho que para além das ferramentas que existem diversas, o equilíbrio que às vezes falta e que é necessário. Né? Como o senhor já ouviu, talvez, os seus filhos, eu acho que o senhor já ouviu, que o senhor já compartilhou, e eu me recordo, e eu escuto de pais, assim, muitas vezes nesse contato com a igreja, né? Mas é engraçado, pastor, às vezes a mãe fala, né? Mas eu falei exatamente isso. E ele nunca me ouviu. Aí vem o senhor e fala, e agora ele obedece. Mas graças a Deus. É de louvar a Deus. Mas aí vai ter que dizer, eu já disse. Mas eu entendo a angústia, assim, porque também existe essa angústia, às vezes, no coração do pai e da mãe. Eu não queria falhar. Então, pastor, não é que a mãe ou o pai, às vezes, tá querendo falar isso porque quer mostrar que tá certo, porque é perfeito. Mas, pastor, eu não me eximi de dizer isso a ele, né? E aí às vezes fica com essa preocupação de, será porque já escutei isso algumas vezes da minha mãe, várias vezes, né? Parece que depois que fica o ninho vazio ou que, né? Existem muitos pensamentos a respeito de um dia que eu falhei, ou durante o processo quando as coisas estão dando errado. E eu falo isso não porque eu tô nessa parte da vida, mas porque eu observei de outras pessoas, da minha mãe, de irmãos aqui na igreja, né? De o tempo todo esse peso de culpa. Então a gente tá aqui tentando ter um diálogo que caminha para um equilíbrio, né? Então ao mesmo tempo tem aquele que tá provavelmente tendo uma postura de chutar o balde e terceirizar. Tem aquele que tá com muito medo de Deus depois pesar a mão porque ele falhou
Sim. Sendo que algumas coisas os filhos vão obedecer a Deus porque ouviram da igreja exatamente como ouviram em casa. Sim. Mas parece que... E até saiu um estudo, não faz muito tempo, né? Que com o passar do tempo, essa questão até de se acostumar com a voz do pai e da mãe, algumas coisas vão entrando no automático, ele não tá ouvindo literalmente concentrado. Até isso tem essa questão, né? Sim. E Deus vai usando a vida da igreja acredito que de outros pais, de outros auxiliar, amigos. né? Sim. Eu queria mudar um pouco o nosso foco aqui. A gente está falando muito sobre a criação de filhos e eu sei que tem um assunto por trás dessa questão de criação de filhos que é liderança. Certo. Eu sei que esse é um assunto que lhe interessa muito. Você escreveu sobre isso, ensina sobre isso também, não é? Eu, certamente, à frente de uma escola teológica, está preparando líderes, pessoas que vão assumir lideranças e responsabilidade no meio da sociedade em vários segmentos, em várias igrejas, organizações diferentes. Aliás, eu queria dizer que o Richard tem um livro escrito aqui, vou mostrar o livro aqui, ó, Liderança Cristã, Princípios Bíblicos na Prática, né? Esse livro é um livro bastante interessante, que lhe motivou a escrever um livro sobre liderança. Não é só seu livro, tem outros. Isso. Você é coautor deste livro, Eu né? sou editor, né? Editor e coautor também. Coautor. Né? Eu escrevi 3 capítulos e mais 8 autores. Esse livro surgiu de um projeto, de um módulo sobre liderança, que eu fui facilitador num curso de doutorado em ministério. E os autores são líderes de suas igrejas, nas escolas teológicas. E aí resolvemos abordar esse tema. Perfeito. Por que liderança? Liderança é algo realmente tão importante assim? Sem dúvida nenhuma, né? Sem liderança não tem direção, né? Então Deus tem agido na sociedade, Deus tem agido no seu povo por meio daqueles que Ele capacita, que Ele chama para exercer essa função. Uhum. E a liderança faz com que o mundo seja movimentado, né? Sim. A gente começa a exercer liderança dentro de casa, na relação com os filhos, e aí a gente aprende o que significa liderança. Eu lembro que quando meu filho era pequeno, ele era muito impetuoso, então ele tinha uma certa dificuldade de obedecer a liderança de outros. Sim. Né? E foi difícil para mim ensiná-lo como ele deveria, o nível de obediência que ele deveria ter. Sim. Com liderança de outros. Uhum. Mas partilhar com o filho os princípios da liderança é um teste tanto, porque Sim. a gente vai vendo se funciona ou se não funciona na nossa própria existência, Sim. dentro da nossa casa. Porque se não funciona em casa, não vai funcionar fora. Sim. Não é? Tanto é que em Timóteo, né, capítulo 3 e Tito 1, coloca como governar bem a própria casa como um dos elementos de avaliação do líder da igreja. No caso. Perfeito. Mas você comentou aqui, né, que poucas coisas... Há um comentário aqui no livro, não sei se essa parte... Isso é do prefácio, eu acho. No prefácio, né? Poucas coisas são mais tristes do que ver cristãos que deixaram a igreja porque foram feridos. Né? A igreja é o corpo de Cristo, uma família unida pelo Espírito Santo para a glória de Deus. No entanto, na prática, está muito longe do ideal de Deus. Se somos todos pecadores no processo de nos tornarmos... Somos todos nós pecadores no processo de nos tornarmos semelhantes a Cristo. Liderança faz diferença nesse ambiente? Sem dúvida nenhuma, né? Infelizmente, qualquer instituição, tanto vamos chamar no mundo secular ou mesmo nas instituições cristãs, uma liderança desqualificada traz muitos problemas, né? Machuca pessoas, oprime, né? Explora, leva para o caminho errado. Então, Deus tem na sua palavra, com exemplos e com ensino claro, defendendo como a liderança, homens e mulheres que Deus coloca como liderança em alguns segmentos, sejam pessoas de caráter, acima de tudo, né? Sejam pessoas comprometidas para o bem daqueles que lideram. O problema é que muitos líderes encaram sua função como plataforma de prestígio, de importância, de poder, dos seus próprios interesses. E ao contrário, nas Escrituras é o contrário, é o servo que lidera. Nem eu chamo de líder servo, porque às vezes tem líder que até só uma roupagem, sou líder servo. Mas na verdade, ele usa até o serviço... Benefício próprio. Status. Estou observando como eu sou servo? Estou passando a vassoura aqui no chão. Estou observando? E, na verdade, não é a atitude sincera do coração. Então, não somos servos. Jesus falou para os discípulos e fala para nós. Temos que ser como escravos e estar no serviço para os propósitos de Deus. Então, sem dúvida nenhuma, muita tristeza
E vocês, no contexto da igreja, recebendo pessoas, devem ouvir, né? Gente que vem de outras experiências muito de igreja, machucadas, né? que vem com gente desqualificada, gente que não tem caráter, né? Gente que não sabe que lida mal com dinheiro, com os relacionamentos, com conflitos não tratados, enfim. E o estrago que isso faz, nosso país, né? Nosso país, qualquer segmento do nosso país, quando tem pessoas que estão liderando e não tem caráter, veja o estrago que traz, né? Exato. O desvio, a corrupção, a mentira, o maltrato. Então a gente sofre muito e vamos sofrer até que o rei volte. E quando o rei Jesus voltar, aí sim. Mas enquanto isso, estamos vivendo nesse mundo que não tem líderes, não é servido de liderança sempre qualificada, mas na igreja não pode ser tolerada. Aí é a tristeza de quando igrejas, por ignorância, por indiferença, não têm tomado cuidado de reconhecer ou de aprovar líderes que não são devidamente qualificados. E o estrago que isso vamos faz. falar um pouco sobre isso. A gente fala sobre liderança dentro da igreja, que é algo fundamental. E seria um radicalismo a gente dizer que, por exemplo, a gente admitir a gente não admitir, né? Seria um radicalismo a gente não admitir a possibilidade de uma pessoa que enfrenta seus problemas particulares, que não dá certo num casamento, impedir essa pessoa de liderar no meio evangélico? Então, seguindo as orientações que nós temos em 1 Timóteo capítulo 3 e Tito capítulo 1, lá há uma lista de qualificações. Na verdade, aquela lista de qualificações não é apenas para os líderes, é para todo crente. Exato. Os líderes são os porque um dos motivos da liderança na igreja é justamente apresentar para o rebanho um modelo de vida a ser seguido, a ser imitado, não é? Esse é o propósito. Mas o líder tem que ter. Então, assim, primeiro é importante fazer a distinção que nível de liderança. Uma coisa é você liderar um grupo familiar, outra coisa é ser um dos pastores da igreja, né? Liderar um ministério. Eu acho que tem que chegar nesse momento. Agora, se a pessoa que se dispõe à liderança não tem uma vida digna de ser imitada, e o texto fala de ser irrepreensível, nem está dizendo perfeito, porque ninguém é. E o termo irrepreensível é alguém que, se erra, reconhece, admite, trata, não é? Mentir aqui, me perdoe, eu menti, mas não sou mentiroso de caráter. Minha prática de vida não é ser mentiroso. Olha, eu invejei você, isso causou conflito entre nós. Mas não sou invejoso e estou querendo puxar o seu tapete. Né? Então, há diferenças entre pecar e ter um caráter pecaminoso, né? Pessoa que ela odeia, ela é rancorosa. Uma coisa é, cara, eu estou tendo dificuldade de perdoar, mas eu estou lutando e vou perdoar e vamos andar juntos. Alguém que se vinga, né? Então, as pessoas... Aí tem que ensinar isso na igreja, ensinar isso ao rebanho, para que o rebanho reconheça líderes que de fato são qualificáveis. Perfeito. Porque, caso contrário, vai trazer muito prejuízo na igreja. Eu falo isso porque a gente vive numa época de muito liberalismo no meio das igrejas, né? Então a gente vê pastor de tudo quanto é qualidade por aí à frente, liderando. Os caras deu errado num casamento, destruiu a família toda, os filhos estão desviados do evangelho e ele continua pastor, ele continua à frente de igreja. Qual o problema? Errada. Qual o problema? Porque um valor do mundanismo é a competência. Exato. E não caráter. Exato. Às vezes o cara é bom, tem uma prédica boa, ensina bem, mas ele... administrador fenomenal, mas e o caráter? Né? E a vida da pessoa, e a família. Então está lá, Tito capítulo 3 é muito claro. Desculpa, 1 Timóteo capítulo 3, Tito capítulo 1 é muito claro a lista, né? Perfeito. De qualificações. E você fala sobre desenvolver líderes no seu livro, né? Sim. Como é que você desenvolve líderes? Que mecanismos você usa para o crescimento e desenvolvimento de novos líderes? Primeiro, o líder precisa entender que precisa desenvolver novos líderes, né? Todo líder. Todo líder. O duro é o líder achar que ele está naquela... Você acha que essa é a função de pastor? Pastor tem que... A função de qualquer líder. Eu acho que toda liderança ela tem que pensar assim, quem eu posso reproduzir? Quem eu posso preparar? Porque Deus pode me colocar em desafios maiores, de maior responsabilidade. Então, eu preciso treinar alguém que vai assumir as minhas funções hoje,
eu posso morrer, eu vou envelhecer, eu vou aposentar. Alguém vai ter que tomar a frente. Então, começa em casa. Pai e mãe, estou treinando os meus filhos, eles serão os futuros discípulos de Jesus e vão se multiplicar. Perfeito. Então, a multiplicação é algo que Jesus ensinou, que a Bíblia ensina claramente. Então, eu preciso pensar em quem estou me multiplicando, quem estou investindo, né? Quem estou doando da experiência que Deus me deu, tem me dado. Aí você pode ter isso de maneira mais informal, sem muita estrutura, ou fazer uma forma mais formalizada, mais estruturada. Então, eu acho que todo líder precisa pensar assim, quem que eu estou investindo? Né? Tendo encontros regulares, fazendo desafios bem específicos. Né? Aí no capítulo do livro que eu falo sobre isso, eu dou um pouquinho de estrutura, né? De como fazer. Avalia a pessoa onde ela está, estabelece alguns alvos, acompanha, avalia de novo, ajusta novos alvos. Então tem um processo. Então tem um líder mais novo. Olha, vamos pensar alguns alvos de desenvolvimento para você. Né? Tanto desenvolvimento de conhecimento, de caráter, de competência. Então, esses são os alvos, esse é o processo. Vamos lá, vamos juntos. Aí eu vou acompanhando, aí eu ajusto, aí avança mais. Né? Então esse processo é muito importante que se tenha com alguém. 1, 2, 3, 4, de alguma maneira, investindo intencionalmente em alguém. Eu não sou a especialista aqui, mas eu creio que uma coisa importante é ajudar a pessoa a se sentir livre para cometer erros também, né? Porque às vezes... uma cultura de que não é proibido errar. Exato. E às vezes também ter a visão de que isso não é para mim, né? Eu não quero que essa pessoa seja exatamente igual a mim. A gente está aqui por causa de um propósito maior e que vai sobreviver a mim, esse propósito, né? Então, às vezes há uma confusão na cabeça de quem é líder, de que é uma questão de poder, que eu vou empoderar alguém que vai passar por cima de mim, e isso é uma distorção da percepção do que Deus tem, né? Deus deseja justamente que a gente prepare aqueles para irem além, para serem melhores até do que nós, né? Perfeito. Exatamente. A percepção é essa. Eu vi um texto bíblico na minha mente, 2 Timóteo 2:2, né? E o que de minha parte, o que você ouviu de mim, Timóteo, Paulo dizendo a ele, na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a pessoas ou a homens fiéis, idôneos, para instruir outros. Exato. Então, uma cadeia. Uma cadeia. Então vai multiplicando. Né? A obra precisa continuar a despeito de eu continuar aqui ou não, né? Exatamente. Você acha que os seminários hoje têm ensinado liderança? Nós temos, assim, uma percepção da teologia dentro dos seminários, com a formação de um teólogo. Por vezes se fala da formação do teólogo como aquisição de conhecimento apenas. Mas a liderança parece empurrar a gente para uma prática um pouco além, né? É difícil concatenar essa responsabilidade de desenvolver um teólogo, mas fazer com que esse teólogo tenha uma liderança. A gente conhece teólogos que são muito bons, conhecem muito bem, mas não conseguem influenciar as pessoas. Certo. Então ele não está exercendo liderança, né? Como é que se lida com isso lá dentro do PV? É um desafio, né? Primeiro tem gente com dons de liderança, né? Todos podem influenciar, mesmo que sejam em níveis menores, né? Primeiro, eu creio que as pessoas precisam ter referências, seja na igreja, seja no contexto da escola, que eles possam observar bons líderes, gente de Deus, gente séria, gente humilde, não é? E aí, o interessante é que a escola ou a igreja, qual ela... Depende do nível da escola. Se a escola é residente, no nosso caso a escola é residente, então os alunos estão lá e final de semana eles saem. Então é muito interessante proporcionar para eles oportunidades para eles colocarem a mão na massa. Na prática. Na prática, fazer alguma coisa, desenvolver alguma coisa. Agora é muito trabalho. Aprender fazendo, né? Aprender fazendo e tem que achar bons parceiros, boas igrejas, que proporcione experiência para os alunos no final de semana e no tempo de férias. As igrejas que o aluno vai, os seminários e escolas que o aluno vai apenas à noite ou parte do dia e volta para o seu contexto, aí é a igreja local, né? Como desenvolver, como dar oportunidade, como dar espaço para esses novos, seja de idade ou de experiência,
de botar a mão na massa, senão desenvolve. E aí é um desafio para qualquer igreja, né? Como a gente tem espaço para aqueles que ainda não estão totalmente prontos, mas são ensináveis, são fiéis e são disponíveis, de terem, né, uma experiência. Então você prega ali na congregação, dá essa aula de escola dominical, dirige esse ministério aqui por um tempo, dando experiências para que possa desenvolver a habilidade, a competência também para liderar. Perfeito. Para ficar pronto, parceria. Para ficar pronto tem que começar de algum lugar, né? Tem que começar em algum lugar. E aí é normal, qualquer igreja, qualquer instituição, ela vai crescendo em qualidade e exigência. Exato. Né? Então, vem alguém que não está pronto, não atende muito bem, as pessoas tendem, mas a igreja tem que ser um lugar de gente nova, está tendo primeiras experiências. Em que esse fluxo é possível, né? Porque tem que ter quando começa sabedoria. a barrar o fluxo natural, a gente está dando um tiro no próprio pé, né? Claro, você está morrendo, você está matando a organização, matando a igreja. Então né? tem que ter... Aí que acho que grupos pequenos é uma ótima experiência, porque líderes podem ali desenvolver, né? Cuidando de um pequeno grupo, 8 pessoas, 10 pessoas, 12, não sei, né? Então, a igreja viver o dia a dia, né? E aí brotando liderança, né? Isso Perfeito. é muito importante. Então, nessa sua visão, pelo que eu entendi, como o pastor Abraão, né, questionou, esse misto entre a formação teológica e o exercício da liderança, que é influenciar o conhecimento que recebeu para o outro, não consegue funcionar a parte da igreja, né? É o seu entendimento. Difícil. Qualquer, por exemplo, no nosso caso, Palavra da Vida lá e no Brasil, né? Estamos para cooperar com a igreja, não para competir. Né? Exato. Nós recebemos da igreja, nós devolvemos para a igreja igreja que envia, é a igreja que reconhece, é a igreja que ordena, é a igreja que recebe. Então, nós não estamos lá de maneira alguma, né? De substituir. Perfeito. Que só a igreja pode fazer. Né? Sem dúvida. Agora, eu teria um comentário também, pastor, que é a questão de... Hoje, acho que para a igreja não ficar para trás na sua formação de liderança, ela tem que perceber que a gente não precisa tanto da informação. A gente precisa de formação. Sim. Que vai além do que você dá só a informação. Só o você precisa, eu acho que hoje, acesso à informação está em todo lugar. Qualquer plataforma, eles podem dar um Google lá e vai ter informação de liderança de altíssimo nível. Mas a gente precisa ajudar a processar essas informações. E isso, para mim, é o que é formação. Então, esse processo de formação é uma questão de muitas mãos. Não tem como uma formação acontecer num isolamento, né? É como a gente estava falando de filhos também. É a mesma então, coisa. Eu conto que outros vão ajudar e contribuir que os meus filhos avancem, né? Perfeito. Então... Muito bem. A sua palavra referência, né? Na formação, a referência. Exato. Quem eu estou observando? São marcos, né? Quem eu observo, né? Como é que a pessoa é? Como é que é o casamento? Como é que cria filhos? Como? Não só o quê, mas o como. E por isso que o seminário é só uma parcela disso, né? Pra você ter o dia a dia na igreja, observação. Nosso tempo já foi, né? Eu queria fazer uma última pergunta para você. Nesse período de formação teológica, diante de todo esse desafio, a gente vê a teologia progressista crescendo assim, de uma forma preocupante, influenciando muito o pensamento evangélico hoje, com o liberalismo. E eu olho isso sempre com muita atenção, eu fico observando ao redor. A gente tem um fluxo muito grande de pessoas, somos responsáveis por elas no campo espiritual. Como é que o seminário tem lidado no preparo para ajudar pessoas a enfrentarem esse grande desafio no meio evangélico, que é o avanço da teologia progressista? Sim. No nosso caso, eu primeiro entendo que nós temos que conhecer muito bem a verdade, né? No nosso caso, a gente está muito comprometido com a Escritura, com a verdade da Palavra de Deus. E para ser honesto, no nosso contexto, estou chegando agora para ver o quanto que está havendo espaço só para alertar alguns perigos do que tem acontecido. Mas eu entendo que, acima de tudo, o mais importante é
quem é o nosso Deus, a confiança nas Escrituras, um entendimento hermenêutico equilibrado, à medida do possível, ajudar os jovens alunos a perceberem opiniões que se tem em determinados assuntos, mas com qual critério eu avalio para chegar num entendimento que é mais bíblico, mais pautado, tem mais argumentos bíblicos, né? E, acima de tudo, não ser levado por valores do mundo, que é pragmatismo, né? Sim. Ou seja, se funciona, se dá resultado, então vale. Não vale. Porque é a pressão de mercado, que também nós temos que combater isso no nosso contexto, né? Você não está atrás de resultados a despeito dos meios, né? Nós não vamos comprometer a verdade porque queremos resultados fáceis, né? Perfeito. Então, quando a igreja não é um negócio, não é fonte de lucro, o meu sucesso não depende disso, meu sucesso depende de ser fiel a Deus e à palavra. Então, assim, é uma pergunta bem abrangente, né? Mas o que eu entendo é que nós precisamos dar boas bases bíblicas, teológicas e de espiritualidade e de ministério, e advertir, ajudar os alunos, as pessoas a perceberem alguns perigos que estão à volta, nomeá-los, até dar nomes de líderes que eventualmente se levantam e dizem algumas coisas, né? Porque isso pode mudar amanhã, né? A moda, então, acho que o mais importante é que ela compreenda e se comprometa, e tem a ver com caráter também, o compromisso, com a verdade bíblica. Não sei se o Hannah pode acrescentar alguma coisa para ajudar. Eu creio que é esse o caminho mesmo. Acho que é por aí. É interessante porque quando a gente fala assim do progressismo, no quesito interpretação bíblica, por exemplo, eles advogam uma interpretação mais ampla, mais profunda, mais correta e impressionam com a prédica. Não é um perigo fácil de ser detectado. Certo. E especialmente abrange a juventude. Sim. Numa fase mais universitária, porque chama atenção, as pessoas ficam impressionadas com o nível de raciocínio. Sim. Mas quando você vai avaliar com seriedade mesmo, é bem o que você falou, não tem essa interpretação mais conservadora, mais profunda, mais consistente, mais hermenêutica, mais bíblica dos textos bíblicos. E o assustador, às vezes, é a qualidade de falar algo que é muito parecido com aquilo que a gente crê, mas de fato não é o que a gente crê. E abrindo possibilidades, E um né? jovem despreparado biblicamente, ele está falando comigo. Sim. É a palavra de Deus. Então, sem o devido conhecimento... No contexto da igreja, tem que ser muito sólido, né? O ensino bíblico e discipulado, né? Em algum momento, porque numa igreja grande como a de vocês aqui, em algum momento essa pessoa tem que ter alguém para conversar, né? Então vai ser um grupo pequeno, então que bom que a igreja se esforça para ter grupos pequenos, um bom treinamento na igreja, um acompanhamento para ajudar, né? Um bom púlpito, porque realmente hoje em dia, né? Nós aqui um pouquinho mais velhos, né? Um mundo que não tinha internet, né? Que não tinha esse YouTube. Hoje em dia a pessoa ouve o pastor aqui na igreja, mas está ouvindo muitas vozes, né? Em tantos lugares. Exatamente, tem acesso a todo mundo. Então eu diria assim, gente, cuidado quem você ouve, não se encante com as palavras. Quem é a pessoa? Quem é a pessoa que está falando lá? Que caráter que ela tem? Que compromisso que ela tem com a verdade? Né? Quais são os interesses? Então, se está ouvindo, cheque com as escrituras. Faz sentido? Tem dúvida? Procura alguém da igreja. Procura um líder. Olha, eu ouvi isso. Né? Tem base bíblica, né? Qual o fundamento? Fazer essa pergunta é importante. Dias atrás, bem dentro disso que o senhor está falando, a gente está encerrando, né? Mas eu lembrei desse exemplo. Um adolescente pós-escola bíblica dominical chegou para mim e me fez um questionamento que era uma dúvida dele dentro de um texto bíblico. E aí ele pegou e afirmou o texto bíblico. Aí eu, na hora, entrei em desespero dentro da minha alma. Anos lendo a Bíblia e eu não sabia de que texto ele estava falando. Eu falei, filho, mas esse texto tá onde? Porque eu não tô lembrando dele. Ele, não, eu não sei exatamente, mas o pastor falou. Que pastor falou? E ele me puxa dentro da Bíblia um papel de caderno
escrito a caneta com o esboço todo da mensagem de um pastor da internet. Sim. Onde ele anotou os pontos principais que ele captou. Sim. Só que não tinha a referência bíblica. Sim. E aí você vê o perigo. Sim. O menino deve ter 13, 14 anos. Sim. Ele parou sem... para assistir no YouTube. E não só, ele fez isso com tanto afinco que ele tinha na Bíblia dele o esboço anotado à mão do que ele entendeu daquela mensagem. De tanta sede que ele tem de aprender. Sim. Mas a fonte ali foi duvidosa. Sim. Né? Então, é um desafio. É um desafio. Porque também, e eu louvo a Deus ao ver isso também, porque não dá para achar que as pessoas mais novas não têm sede de aprender. Sim. Né? Mas nós aqui temos que estar aqui zelando pela sã doutrina e nesse tempo de internet saber que eles vão muitas vezes beber em vários outros lugares. Sim. Perfeito. Muito bem, eu espero que você tenha desfrutado desse banquete. Muito obrigado por estarem aqui conosco. Só rapidinho, onde é que a gente vai encontrar o livro de vocês? Vai estar disponibilizado um site da editora e um QR Code também, que você pode baixar gratuitamente. Opa! Um e-book, ou no Amazon você pode comprar o e-book por R$ 1,99, alguma coisa assim. Então, R$1,99 o e-book. Mas se quiser o livro físico mesmo... Pode também pedir pelo Amazon. Pronto. Nós decidimos, como a gente não está preocupado com dinheiro aí, nós investimos para realmente disponibilizar gratuitamente esse material. Então você vai encontrar na descrição aqui dessa transmissão do YouTube o link que você inclusive pode acessar esse conteúdo do livro de maneira gratuita, não é isso? Isso mesmo, irmão. Isso mesmo. Muito bem. Pronto. Voou e a gente nem viu. Voou, foi muito rápido, passou do horário. Eu espero que você tenha sido abençoado. Compartilhe esse link aí que você sabe com quem precisa no seu coração e que você possa ter sido profundamente edificado e, por que não, respondido alguns dos dilemas da sua vida, né? Nesse propósito que o Podcast se apresenta. Que Deus abençoe vocês. Obrigado, pastor Richard. Obrigado, Johanna. A presença de vocês aqui conosco na Escola de Paz, na Conferência do Proclamar, é um privilégio muito especial mesmo. Para nós. Respeitamos o ministério que Deus tem dado a vocês. Obrigado. E sabemos que vocês são uma referência. Temos recebido essas referências de vários jovens e é uma grande alegria para nós recebê-los aqui. Muito obrigado. Prazer nosso. Obrigada. Deus abençoe vocês, né? E a todos que estão nos acompanhando. E nos encontramos no próximo episódio. Deus te abençoe.